Na paz do Senhor, amém? E hoje eu vou tratar de uma palavra simples, mas eficaz às nossas vidas. E que Deus vai trabalhar tremendamente na sua vida. Dê um minutinho para Deus, escuta o que Deus tem para falar para você. E a palavra que a gente vai ler agora é essa palavra aí. A palavra do filho pródigo. Isso mesmo. É uma palavra que vai vir em contra o teu coração. Talvez você se encontre dessa mesma forma, como esse filho pródigo. Texto. Lucas 15, versículo 10. Lucas 15, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Texto. A parábola do filho pródigo. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. E, havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Chegou-se a um cidadão daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantou-me, levantar-me e irei ter com meu pai, e dir-lhe que pequei contra os céus e perante ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantou-se e foi a seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa roupa, vestido, pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei bezerro cevado, e matai-o, comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da qual ouviu músicas e danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai, bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo
O pai estava com ele, mas respondendo, disse ao pai: Eis que sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda em Meretriz, mataste-lhe um bezerro cevado. Ele disse: Filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijar, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Amém, igreja? Essa palavra é sempre forte, e é uma palavra que Deus traz ao meu coração a passar para os irmãos. Amém? Vai lá ver televisão, não. É minha filha que está aqui. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Irmãos, Deus se alegra quando você se arrepende dos seus pecados, quando você volta para o caminho dele, em verdade, em luto, em choro, em arrependimento. Deus se alegra quando você mostra para ele o quanto você necessita e precisa, o quanto você errou, quando você confessa todos os seus pecados, não que ele não saiba. A palavra de Deus fala que eu nunca vi um justo mendigar o pão. Você teve perdido, como diz na parábola. Talvez você um dia foi alguém que pregava, que revelava, que falava de Deus, tinha aquela alegria, ou algum irmão, ou algo que você viu, ou alguma coisa que o diabo arquitetou que saberia que ia chegar ao teu coração e ia te desviar do propósito de Deus. Alguma coisa aconteceu que o diabo acertou a flecha no alvo. Eu não estou aqui para julgar pastor ou irmão de igreja que talvez não esteja ali de acordo com o que você pensava. Eu estou aqui para te dizer que o manifesto de Deus na sua vida não depende de A e B. Eu quero te dizer, o teu particular com Deus, só quem sabe é você e Deus. E Deus sabe até onde você pode ir sozinho. Deus hoje está te mostrando que ainda tem volta para você. Você ainda respira. Ainda tem vida aí. Ainda tem Deus no céu, que é Pai. Quando você foi embora com todas a riqueza que o Senhor depositou, que a riqueza de Deus é diferente da riqueza humana. A riqueza de Deus não é dinheiro, a riqueza de Deus é te dar paz, alegria, dons. Quando Deus te enche com essa riqueza, você ignora e vai para o mundo. E sai por algo supérfluo ou talvez um algo que te machucou. E você andou como se você achasse um caminho, você andou como se você achasse uma direção. E todavia teu coração pulsa, tuas veias pulsam, porque a necessidade do Espírito de Deus sobre si faz você retroceder,
Faz você voltar. O dinheiro não te preenche, a mulher não te preenche, o marido não te preenche, o filho não te preenche. Só você será preenchido pelo Espírito. E quando você está longe do Espírito, você cai em depressão, você cai em tristeza profunda, você pensa em até tirar a sua própria vida. Quando você não vê o caminho que é a luz, não tem como você viver fora de Cristo, não tem como, é sobrevivência. Uma pessoa que é selada pelo Espírito, uma pessoa que é selada pelo Espírito Santo de Deus, ela não consegue viver mais sem a presença. Você pode mentir para você mesmo, eu estou no mundo, eu estou aqui, mas eu tenho meu particular com Deus, mas você sabe que não tem. O porquê que você não tem quando você está fazendo a vontade do diabo, porque não se pode adorar os dois, um Deus e agradar o outro, agradar um Deus e desagradar o outro, não tem como, não funciona, não jorra duas águas da mesma fonte, é a palavra não volta atrás. Deus é alinhado à sua palavra, mas a todo momento teu coração pulsa pela verdade. Ah, só escuta aqui de hoje em diante que o amor está frio. Ou que fulano de tal que cantava se desviou. Mas, irmão, ele, Deus, ele sabe. Ela e Deus, ela sabe. E quando Deus tocar aquela musiquinha, que ele louvou, que o Clora cantava na igreja, ou que o Clora você escutava, o Espírito Santo começa a te pegar. O Espírito Santo começa a te agarrar. E você tenta ignorar e não consegue. Porque não é uma coisa externa, é uma coisa interna. É uma coisa que te preenche por completo, sem fugir da palavra. E disse um certo homem, tinha 2 filhos. E ao mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. O que quer dizer? Ele viveu como quis, bebeu, encheu a cara, com prostituição, esse tipo de coisa. Talvez não foi seu caso. Você foi consagrado e saiu. Você foi consagrado e foi abrir a tua igreja, o teu povo. E você não achou que não era ingratidão. Você achou que Deus tinha um novo ministério para você. E era para você. E não era. Porque ninguém quer mais ficar onde que o Pai mandou. As pessoas estão pegando para si a sua convicção, fazendo o que quer. O pastor consagrou o pastor ali para ajudar ele, ele pega e sai da igreja. Não concordo mais com o pastor. Vou abrir minha igreja e vai encher, vai lotar. Claro que vai. A necessidade de ouvir a palavra não depende de você. Depende dos corações. Deus vai enviar. Que a obra precisa ser feita ali ou em outro lugar que você for. E você vai ser instrumento. Mas a tua desobediência lá atrás vai ser contada. E não é questão de compensação. É questão de honra e respeito. E você pode perder a sua salvação. Ah, não falaram isso pra você não, né? Ah, não. O Espírito Santo está mandando dizer, volta. Se junta e não se divide. Deus está falando com pessoas aqui. Talvez você tenha saído da igreja
Porque o que você viu lá é inapropriado. Você está dentro da igreja, minha filha. Tudo vai ser inapropriado. Você veio de fora. Você veio com a visão de a coisa dar certo. Mas você esqueceu que ali no meio é como uma família. Tem um mais fofoqueiro, tem a pessoa que não acredita em nada, tem a pessoa que te ama, tem a pessoa que te detesta, que está ali só para fazer número. Isso é em todos os lugares. Nós vivemos dentro de uma família. E você tem que aprender a conviver com o seu irmão. Os erros e defeitos e um coração aberto, limpo para perdoar. Se você não tem um coração aberto, limpo para perdoar, você nunca conhecerá Deus. Se você toma para si a espancada que toma, se você não tem um coração limpo, a pessoa que tem um coração limpo, ainda que machuque ela no primeiro momento, ela chora ali no pé do Senhor, volta e limpa e prossegue. Porque ela não vive por aquela pessoa, ela vive por Cristo. E quem vive por Cristo, quantas vezes devemos perdoar? Pedro pergunta. E Jesus responde, sempre, 70 vezes 7. Essa numerologia. Deus quis dizer que sempre devemos amar, sempre devemos perdoar. Porque Ele faz isso e fez isso e continua fazendo isso por nós. E se nós somos seguidores de Cristo, nós devemos fazer a mesma coisa. Mas sem fugir, o Pai veio e repartiu, liberou para ele fazer a obra. Mesmo que era tristeza, ele saiu. Suas fazendas e prosseguiu. E Deus falando com ele, pulsando no coração dele. Ao primeiro momento, a parábola diz que ele vai, se alegra, finge que está tudo bem. Talvez é você que saiu da casa do Senhor, que cantava, que estava lá fazendo a obra, evangelizando, aquela alegria com os irmãos, aquela discórdia que também somos uma família. Mas no outro dia se acertava e você sente saudade daquilo, do teu chamado. Mas eu só sentava no banco. Mas quando você sentava no banco, Deus estava lá na frente. O Espírito Santo de Deus estava lá na frente te olhando. Se alegrava com você cantando ali no banco. E você sentia a presença de Deus, sabia que Ele estava ali. E dali Ele ia para o seu lado e te abraçava. E você sentia. E essa necessidade de estar com Cristo é uma necessidade mundial. É a necessidade que Deus, a qual Deus põe dentro da gente, porque a gente tem um DNA divino. O homem tenta desconstruir o que Deus fez, te incentivando, homem com homem, mulher com mulher, para não gerar mais filho, para não trazer a família em Cristo. Não só isso, várias artimanhas, a neurolinguística, na TV, no computador, nas músicas, dando ênfase a isso, colocando, distanciando o povo, mulheres que se diz pastoras, do cão, com roupa sensual. Do jeito que o diabo gosta, pregando, siliconizada. Irmão, o evangelho é renúncia. Cristo é renúncia. Renúncia à sua vontade, ao mundo. É renúncia. Não estou falando de doutrina. Eu estou falando de abrir mão da vaidade, do pecado, da corrupção.
e viver uma vida com Deus que é simples. É você acordar de manhã, olhar o sol, cuidar das suas plantinhas, seus animais, ir para o seu trabalho, retornar, projetar um projeto melhor para você, para Deus ser contigo no seu projeto de vida. E eu quero te dizer uma coisa. Deus está comigo. Deus está com você. Volta para casa do Pai. Volta para casa do Pai. Eu vou encerrar aqui. Eu quero te dizer que Deus está te chamando para casa. Só você que sente saudade de Cristo. Só você que sente a saudade de Deus. De você sair dia de domingo e ir para a igreja. De ter esse compromisso, essa vontade. Ou sábado, né, que é adventista. Sei lá. Fazer a vontade, renunciar ao mundo. Não se sinta como um peixe fora d'água. Deus não está interferindo no seu livre-arbítrio. Para viver sem o Espírito de Cristo é a mesma coisa de um peixe viver fora do mar. Ele não sobrevive. E deixa Deus trabalhar na sua vida. Volte, fazer uma pequena oração pela sua vida, pela minha vida. Senhor Deus, onde tiver essa pessoa que ouviu essa pequena palavra, que quer voltar assim como o filho pródigo voltou, mas não sabe como. Segura na mão dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, ajuda ela a superar. Ajuda ela a superar as drogas. Ajuda ela a superar a dificuldade. Ajuda, Senhor, ela a se pôr de pé. Ela a caminhar diante de Ti. Senhor, pedimos perdão nossas falhas, nossas transgressões, nossas iniquidades, as nossos procedimentos impróprios diante de Ti, diante dos Seus olhos, Senhor. E que o Senhor venha nos encher do Seu amor, da Sua graça e do Seu Espírito. Que nós não sejamos mais como o sepulcro caiado. Que seja refeita a nossa vida, a nossa história. E que a cura venha cair sobre todas as pessoas, todos os espíritos, todas as carnes, ouvindo essa pequena oração. Amém. Amém. Oh, a casa do meu pai revoltado.